6 dias depois, tomou Yahushua consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yahushua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Yahushua, tocou-lhes e disse-lhe: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os seus rostos, ninguém viram, senão unicamente a Yahushua. E descendo eles do monte, Yahushua lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Yahushua respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Yahushua respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mos aqui. E repreendendo Yahushua o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Yahushua em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Yahushua lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui ele não está falando que você tinha que jejuar para expulsar demônio. Pois se ele estivesse falando isso daqui, ele estaria dizendo que o jejum era maior do que a palavra dele. Mas não era disso que ele estava falando. É que precisava jejuar para Deus revelar qual demônio era. Que era através do jejum. E sabendo qual era o demônio, era só expulsar no nome de Yahushua. E agora quem ficou para a tribulação vai ter que jejuar também. Para tirar as vontades da carne. Então quando chegar a hora de ficar com fome, fica, aproveita e faz um jejum. Se você não tem comida em casa, aproveita e faça um jejum. Para quebrar as forças da carne e assim você vai estar mais fortificado para entregar a sua vida. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Yahushua: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele: Sim. E entrando em casa, Yahushua se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Yahushua: Logo então livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Yahushua, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? Yahushua, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma criança não tem muito entendimento. E tudo que você ensinar para ela, ela vai ouvir com mansidão. Então por isso que era para se tornar como uma criança.
Porque quando uma pessoa nasce, ela vai crescendo, ela vai começando a se encher do entendimento da terra. Mas quando uma criança nasce, ela não tem muito entendimento. Por isso que ela não tem muitas vontades. Então era para se tornar desse mesmo jeito. Tornando desse mesmo jeito, começaria a se encher do entendimento do alto. E assim, estaria no reino de Deus. Teria obras para agradar a Deus. E se você está fazendo o que Deus está mandando, quem ia te condenar? É Deus que justifica. Então agora você tem que se esvaziar do entendimento do mundo, pois o mundo diz para fugir, o mundo diz para ter medo, o mundo diz para não dar a vida. Então se esvazie desse entendimento, se enche do entendimento de se encher da palavra, se encher das promessas e de entregar a sua vida. E assim você não vai negar o nome de Yahushua, você vai estar fortificado para passar por qualquer provação. E assim você alcançará a vida eterna. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então, como vocês não foram obedientes à palavra de Deus, deixando de fazer muitas coisas que fazia com que vocês fossem desobedientes, agora você vai ter que não só dar o braço, nem o olho, vai ter que dar o corpo inteiro para ser destruído. E assim que ele for destruído, e você não negar o nome de Yahushua, você encontrará a vida eterna. Olhai, não desprezeis a um destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai, que estás dos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando os 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, também, não é vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, o Espírito Santo nos deu ordem para fazer o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, para ir atrás dessas ovelhas que ficaram para trás, para que assim vocês possam alcançar a vida eterna, andando conforme o que está sendo dito aqui. E assim terá muita alegria vendo vocês sendo salvos. E vocês vão conseguir, tenha certeza disso, vocês vão conseguir. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se tu ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então não é para você se desligar da mentalidade de dar a vida. Não conecte sua mente com esse mundo aqui. Não conecte sua mente com as palavras de Satanás que vêm por pensamento. Pois Satanás vai tentar fazer você desistir, falando que não consegue, que vai ser difícil. Não, se conecte com a palavra de Deus, porque é ela que vai te fazer conseguir dar a vida. Lembre-se, é a palavra de Deus. E lembrando mais uma vez, o nome do filho é Yahushua Hamashia. Não é Jesus. Jesus foi o nome pelo qual Satanás se passou por Deus aqui na terra. Então, o nome do filho é Yahushua Hamashia. E quem por orgulho não aceitar o verdadeiro nome do filho, ainda que dê a vida, ainda que não negue, Deus não vai aceitar o sacrifício, porque já rejeitou o nome dele. Então por que Deus aceitaria? Então o verdadeiro nome do filho é Yahushua, não é Jesus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus.
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, embora o Espírito Santo tenha subido e levado a sua igreja, ele já não vai mais se encontrar aqui na terra, mas ele deixou a palavra e esses dois canais, o Espírito Santo ministra e o canal Azeite na Lâmpada. Ele deixou essa provisão como uma forma de auxiliar vocês do que vocês devem fazer para alcançar a salvação. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Yahushua lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus servos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seus irmãos as suas ofensas. Então, esse Senhor aqui, ele era de um espírito só. Deus, ele é bom em todos os momentos. Então, da mesma forma, você devia ser também de um único espírito, o qual é só fazer o bem, só fazer a vontade de Deus. Mas como você era de dois espíritos, ora fazer a vontade de Deus, ora a vontade da carne, você estava dividido. Não estava sendo fiel à palavra de Deus. E por não estar sendo fiel à palavra de Deus, você não subiu. E aconteceu que, concluindo Yahushua este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, pelo canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, você vai conseguir juntar um só entendimento, o qual é dar a vida. E assim serão ambos um só, com o mesmo propósito, o qual é entregar a vida e morrer por Yahushua. E não vai negar o nome dele, pois o entendimento está no seu espírito. E o entendimento e a palavra de Deus é que vai te fortificar, para que assim você possa passar por toda a tortura. E mesmo se eles jogarem você no jogo, vocês também não vai cair na armadilha deles, vocês não vão viver a vida deles, pois agora vocês sabem que se vocês viver a sua vida naquele joguinho, você será condenado. Então, de novo, quando chegar essa situação, se esconda em algum local do jogo e fique lá esperando o seu corpo terreno morrer. E assim você encontrará a salvação. Disse-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra,
comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, quem pode receber esse entendimento aqui, senão aqueles a quem foi concedido? Vocês são bem-aventurados, pois vocês encontraram o canal Azeite na Lâmpada. Deus vos trouxe aqui, porque Ele sabe, se vocês se alimentarem do canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, e andar conforme o entendimento que aqui é dito, vocês vão conseguir dar a vida, vão conseguir alcançar a salvação. Então receba-o e aceite, e assim vocês encontrarão o reino dos céus. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos, e orassem. Mas os discípulos o repreendiam. Yehusha, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Yahushua disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Yahushua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então agora você tem que vender tudo quanto tem, vender a sua vida e dar por amor de Yahushua HaMashiach para alcançar a salvação. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então esse jovem aqui não alcançou a salvação porque ele estava mais ligando para os prazeres dessa vida, a sua vida cotidiana. Ele passava mais tempo buscando as coisas da terra do que o reino do céu. Ele não parou para ficar ouvindo e seguir Yahushua, porque ele tinha mais amor às coisas terrenas do que a Deus. E assim da mesma forma foi você também. Teve mais amor às coisas terrenas do que a palavra de Deus. E por isso você ficou. Então agora, se você quiser demonstrar o seu amor a Deus, vai ter que passar pela tortura e não vai poder negar o nome dele. E assim você alcançará a salvação. É por isso que não é para morrer de uma forma que não seja como a tortura, como um sacrifício. Porque se você revidar, morrer num acidente ou morrer de uma outra forma que não seja como a forma de tortura, você perderá a vida eterna. Disse então Yahushua aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, se você estivesse lendo a palavra e orando a Deus para Ele tirar os seus pecados, Ele faria o impossível, te tornaria limpo, te faria ter obras para a vida. Mas como você ficava orando pela provisão desse mundo, Deus não pôde te limpar, porque a sua cabeça, as suas preocupações estavam com o mundo. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nos deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Yahushua disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqueles que foram obedientes à palavra do Eterno e se limparam pelo Espírito Santo, alcançaram o galardão de subir no arrebatamento. E agora, para você ser salvo, você vai ter que se limpar dando a sua vida. E assim você alcançará o galardão do céu, a vida eterna. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãos,
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então quem abandonou a sua vida terrena, tudo desse mundo aqui, acabou alcançando a vida eterna. Então da mesma forma, agora você vai ter que abandonar tudo nesse mundo. Tudo que Satanás vier te oferecer, abandone. Se mantenha firme na obediência de não negar o nome de Yahushua. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outro que estava ocioso e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todos o dia? Dizia-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide, vós também, para a vinha e receberei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinha ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As pessoas que foram chamadas para trabalhar na vinha logo no começo são as pessoas que estavam há muito tempo sendo obedientes à palavra de Deus. E as pessoas que trabalhou só um pouquinho e também recebeu o mesmo galardão, é o caso de vocês agora. Vocês só vão ter que fazer uma obra para receber a vida eterna, assim como os demais receberam. Então basta essa única obra de entregar a sua vida e não negar o nome de Yahushua. E assim vocês também receberão o mesmo salário, o qual é a vida eterna. E vocês vão conseguir, tenha certeza disso. Vocês vão conseguir. E subindo Yahushua a Jerusalém, chamou de perto os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então veja que Yahushua, ele sempre está falando o que vai acontecer com ele. Porque ele estava plantando a palavra, ele estava se contaminando da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Entender que vocês têm que dar vida. Então fique confessando essas palavras. Plante o que vocês vão fazer, para quando chegar a ocasião, você já está com o entendimento do que fazer, vão estar com a palavra de Deus e as suas promessas, e assim você conseguirá dar a sua vida, assim como Yahushua também deu a dele. E assim vocês encontrarão a vida eterna. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Yahushua, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E dizia-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado.
Bom, vocês têm que ver aqui que Yahushua ia beber do cálice que o Pai preparou para ele e ele ia ser batizado com o batismo. E qual era esse cálice, esse batismo? É que ele ia ser crucificado, ia padecer muitas aflições e iria ser crucificado. Então veja que Yahushua disse que os discípulos também iam passar por essa aflição. Tanto é que eles morreram de formas também horríveis. E obviamente eles não negaram o nome de Yahushua. Então, na sua ocasião, você também vai passar por essa aflição. Mas assim como os discípulos, assim como Yahushua, foram fiéis ao Pai até diante da morte. Por isso que vocês vão conseguir. Porque você já tem exemplos de pessoas que conseguiram. E você será uma delas. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Yahushua, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem a autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então agora você vai ter que se fazer servo. Você vai ter que se entregar sem reclamar, sem abrir a sua boca. Se entregue pacificamente. E assim você encontrará a vida eterna. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Agora são vocês que vão dar a sua vida por Yahusha, para ter o resgate de vossas almas. Por isso que nesse período da tribulação, a salvação só se encontra dessa maneira, dando a vida sem negar o nome dele. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Arruxo passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então aqui eles vão tentar te calar, mas clame cada vez mais alto as palavras de Deus. E se mantenha conectado com o entendimento. Não deixe o inimigo roubar a sua mente, mas fale a palavra de Deus. E Arruxa, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Yahusha, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então agora que aconteceu o arrebatamento, e você está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no canal Espírito Santo Ministra, o Pai abriu os vossos olhos. E agora, por esse novo caminho, vocês serão guiados até a vida eterna. Então vocês estavam cegos, pois estavam sendo guiados pelos falsos profetas. Mas Deus usou de misericórdia, dando a vocês esses canais, Azeite Lâmpada e Espírito Santo Ministra. E embora vocês tenham ficado para a tribulação, se sintam um bem-aventurado, pois Deus poderia ter destruído tudo e lançado as pessoas que ficaram no arrebatamento no lago de fogo, mas ele não fez isso. Ele espera que muitos de vocês deem a vida por amor a ele e alcancem também a salvação.